Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa. Olá, amigo ligado na Nova Onda FM. Está começando mais um podcast Isso Que Importa. Seja bem-vindo também às nossas redes sociais, às nossas plataformas de áudio e vídeo para mais um episódio onde a gente traz um convidado super especial. Hoje o tema é a música. Todo mundo sabe que a música transforma a vida, mas a gente vai trazer aqui um instrumentista, um instrumento peculiar, diferente. Vamos trazer aqui Lucas Chagas, ele é violinista e tem uma notícia fantástica. Ele é o único brasileiro aprovado e vai estudar na Escola de Música Gustav Mahler, na Áustria. Lucas, seja bem-vindo à Nova Onda FM e seja bem-vindo ao Isso Que Importa. Muito obrigado. Obrigado o espaço, obrigado a oportunidade de contar minha história. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a gente está trazendo o Lucas aqui justamente para valorizar e incentivar outras pessoas a seguirem os seus sonhos. Essa é uma história de sonhos que vocês vão acompanhar aqui agora. Mas já vamos direto ao assunto. Que história é essa de que você vai para a Áustria estudar? Sim, primeiramente eu sou o Lucas Chagas, como você bem disse, eu sou guaçuano, nascido em Mogi Guaçu. Eu comecei meus estudos aqui em Mogi Guaçu e eu sempre tive o desejo de estudar fora do país, estudar no exterior. E aí há um tempo já venho me preparando, mas nos últimos meses eu apliquei para 2 universidades na Áustria, inclusive. Eu passei nas 2, mas acabei escolhendo ir para Klagenfurt, que é no sul da Áustria. E aí eu tive essa notícia maravilhosa, né? Que eu fui o único brasileiro a ser aceito no curso de violino jazz, lá na cidade. Curso de violino jazz. Isso. É um curso diferente? É diferente, porque aqui no Brasil a gente normalmente só tem o curso de violino clássico, né? Aquela música mais erudita. Isso, é. E o violino que eu toco é um violino improvisado, né? Da música popular. Então eu estudei boa parte da minha vida a música clássica, erudita, né? E depois eu migrei para o violino popular, que era uma coisa que eu sempre quis, né? Na minha casa a gente não ouvia Mozart, não ouvia Bach às vezes. Mas a gente sempre ouvia jazz. Meu pai sempre colocou jazz, música brasileira. Eu lembro até hoje de ouvir Milton Banana Trio, que era um batera. Eu ouvia muito Jim Smith, que era do órgão. Era uma coisa que para um violinista, né, já não é comum para uma família brasileira ouvir, né, jazz assim. E quanto mais para um violinista, estudante de violino, né? Então eu ia para o conservatório, imagina só, ia lá para aula de violino tocar Mozart. Apaixonado por jazz e chega lá... E aí não encaixava, nunca encaixou, assim, sabe? Sim. Eu nunca me encaixava, assim, ia na orquestra, e aí os outros alunos mais, sabe? Camisa fechada até aqui em cima. E eu sempre, e aí, cara, vamos tocar, vamos fazer o som, e nunca era... Eu lembro que de todos os festivais que eu fui, tinha uma classe de violino jazz, de improvisação, que o professor é meu professor, foi um professor até agora, que é o Luiz Mascaro, devo muito a ele, muito mesmo. E eu lembro que eu era, algumas das vezes, assim, eu era o único aluno assim, na sala. Tinham outros alunos mais aventureiros, assim, mas o que falava, eu vim para estudar violino jazz mesmo, era eu, assim, o único. Então eu sempre tive esse gosto mais, essa singularidade, né, bem dizendo, assim. E aí eu falei, cara... Aqui no Brasil, eu estudei no Conservatório de Tatuí, e lá, é até engraçado, assim, né? E que lá eu fui o único aluno a ser matriculado no curso de MPB e Jazz, que tocava violino. Foi um curso que você pediu para ter isso, Eu pedi para entrar, não tinha. Eu estudava violino erudito, sim. Aí eu fui para um festival, conheci o Luiz, até no meu vídeo lá da campanha coletiva eu explico bem isso. E aí, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu sentava na plateia, eu vi o Luiz tocando Frevo, do Egberto Gismonti, uma música difícil, com uma orquestra de câmara, e um grande amigo meu, Ivan, estava ao meu lado, eu falei, Ivan, minha vida mudou agora, cara. É isso que eu quero para minha vida, é isso, cara. E aí, eu saí de lá decidido, eu vou voltar para o conservatório e eu vou mudar o meu curso. Cara, sei que eu vou fazer, eu vou dar um jeito. E aí eu cheguei na minha professora na época, Graziela Pagotto. Nossa, minha professora, eu devo muito a ela também. Eu devo muito aos meus professores, é muito importante isso, eu dizer isso, que meus professores foram fundamentais na minha vida, assim, na minha vida artística. E aí eu falei para ela, olha, eu não sei como a gente vai fazer,
mas eu não quero mais tocar violino erudito. Imagina, ela só tocava música clássica. Ela falou, meu, e agora? O que eu vou fazer, cara? Tipo, como que eu vou te dar erudito. aula? Eu ensino erudito, eu não ensino outro. Eu não sei música popular, não sei tocar jazz. E eu já andava com a galera do jazz no conservatório. Né? Eu nunca andei com a galera da música erudita. Depois eu tinha amigos, sim, mas eu não era inserido, né, na música erudita. E aí, eu lembro que eu participava das aulas, assistia muitas aulas do MPB Jazz, porque era aberto, algumas aulas eu podia assistir. Eu lembro que eu cheguei na coordenadora do curso, na época, a Érica Masson, e eu falei para ela, olha, Érica, eu queria muito estudar MPB Jazz aqui. O violino e tal. Eu falei, então, mas você acha que a gente não consegue? Ela falou, faz assim, escreve uma carta, eu vou levar direto pro presidente, pro diretor do conservatório. Se ele autorizar por mim, cara, você tá dentro. Deixa eu dar uma pausa, porque Sim. você está pedindo para o diretor do conservatório criar uma turma de um aluno que vai aprender violino jazz. Violino jazz. Mas para vocês terem uma ideia, gente, o conservatório de Tatuí que ele está falando não é uma simples escola de música. É claro que a gente está falando agora que ele vai para Gustav Mahler, na Áustria. Mas o conservatório de Tatuí é só o maior conservatório musical da América Latina, é isso? É isso mesmo. E aí você pediu uma turma só para você. Foi. Aí eu tinha esperança de que aparecesse mais algum diferente ali, né? Mas não apareceu. Não apareceu. Eu lembro que na época foi muito engraçado, porque apareceu um cara do fagote, que aí é um instrumento mais ainda peculiar pro jazz. E aí eu tinha um amigo que depois de alguns anos foi tocar violoncelo, mas ele nenhum foi matriculado no curso como eu fui. Tipo assim, todos os violinos, por exemplo, era uma terça-feira rematrícula e quarta era do MPB Jazz. Eu não ia na terça, eu ia na quarta. Aí chegava lá, secretaria, burocracia, até explicar que não sei o que tem. Eu lembro uma vez que o cara falou assim pra mim, cara, você quer tocar violino, você quer tocar música improvisada, jazz? Compra uma guitarra pra você, cara. Eu lembro que eu fiquei revoltado naquilo. Eu falei, que isso? Como que você pode falar o que eu vou tocar, cara? Não, eu vou tocar violino, vou tocar jazz, vou tocar música brasileira no violino, não importa. Então sempre foi uma resistência, assim. E aí o diretor do conservatório na época aprovou, eu acho que ele... Isso foi em que ano? Ai, cara, e agora, hein? 2018, 2019. Sim, há 6 anos atrás. Não, foi Mais ou mais, menos. foi mais, faz Sim, mais tempo. mas aí você conseguiu entrar na área que Entrei. estava ali. Entrei e eu lembro muito bem, assim, das coisas, cara. Porque eu lembro, quando eu entrei, eu cheguei com o violino na aula de prática de conjunto, que era uma banda, e a gente tinha que tocar em conjunto pra gente aprender a tocar juntos, né? E eu lembro que eu entrei na sala com o violino, imagina, e só tinha bateria, guitarra, saxofone, né? E aí eu falei, ô professor, tudo bem? Eu vim aqui tocar, participar da aula, né? Fui autorizado. Ele falou, mas que instrumento que é esse aí? Eu falei, é o violino. Ele falou, senta ali, já eu te chamo. Aí eu sentei no chão, lembro que sentei, falei, putz, o cara não vai me chamar, velho. E começou a aula, era tipo, primeiras aulas, e ninguém conseguindo ler a partitura. Porque o músico popular, ele tem um problema com partitura, né? E o músico erudito não tem, porque a nossa vida é ler partitura na orquestra, né? E aí eu lembro que eu cheguei e fiquei lá esperando, e ninguém conseguia ler a partitura. Aí ele cansou, ele ficou estafado. Assim, nossa. Monta o violino, vem aqui, vai. E aí eu cheguei e toquei a música. Bom, já que eles não conseguem, vamos no violino. Vamos ver se esse cara vai conseguir, né? Aí eu lembro que depois daquele dia ele falou, volta na outra semana, você pode vir nesse horário. Pode vir nesse horário, pode frequentar a minha aula. Aí... Você me ajuda a fazer os demais aprenderem a ler partitura, é isso mais ou menos? Foi engraçado. E aí eu comecei a minha jornada no conservatório, né? Estudando MPB e Jazz. E eu lembro muito bem da minha professora falando assim, olha, Lucas, eu não sou professor de violino popular. Só que eu não vou deixar você estudar só improvisação. Você vai estudar a grade inteira do violino erudito comigo. Para nunca ninguém falar, aquele cara foi tocar música popular porque era mais fácil, ou porque ele não gostava. Não, ninguém vai poder falar. Então você vai estudar essa música. Vamos estudar Mozart, vamos estudar Bach, vamos estudar o que tem que estudar, Beethoven, vamos fazer. E depois você vai tocar o que você quiser na sua vida, cara. Entendi. E aí eu lembro desse dia, e era muito difícil, assim, porque de manhã eu ia para a aula dela e tocava Mozart. Concerto número 5 do Mozart. Todo... Mas faz sentido o que ela falou, né? Sim, analisando. sim. Porque senão os outros músicos, aqueles que É. já tinham aquela vertente para o clássico, iam falar, não, ele é preguiçoso, ele Isso. quis
Ele não quis aprender o clássico para ir direto para o popular, fazer, entre aspas, bagunça com o violino. Isso, E a técnica é uma só. Técnica para o violino erudito, o violino jazz é a mesma. Não muda nada, é a mesma coisa. Eu acho que, me arrisco a dizer que no violino jazz a gente expande mais ainda ela. E aí eu lembro que, falei, beleza, então eu ia para aula de tocar Mozart de manhã, e depois do almoço eu tocava samba, tocava forró, música latino-americana, sabe? Então era muito contrastante, assim, e às vezes isso dava uma pane na minha cabeça, assim. Era muito difícil na época. E aí eu tive uma outra pessoa que me ajudou muito lá, que foi o Paulo Flores, que me ajudou imensamente, assim, foi uma pessoa que abriu muitas portas para mim no conservatório na época. E ele era diretor do Jazz Combo, que é um grupo profissional, e nessa época ainda tem bolsistas no conservatório. Então a gente recebia uma bolsa, um dinheiro, para estudar lá e participar desses grupos. E aí, falei, cara, vou tentar, né? Eu lembro que foi um amigo que falou assim, abriu um edital pro Jazz Combo, faz a prova. Falei, que isso, cara? Os caras não vão me chamar, eu toco violino, cara, nada a ver. Cara, no edital não tá escrito que instrumento é. Então, se for gaita de fole lá, os caras vão ter que ouvir, velho. E aí eu falei, beleza, então eu vou, né? Preparou uma peça? Preparei o frevo do Egberto Gismonti, que eu vi meu professor tocando a primeira vez. Influenciou lá atrás? Sim. E fui pro teste. E chegou no teste, foi inusitado, assim, pra mim, né? E tem um fato curioso, assim. Eu, de todos os testes de orquestra que eu fiz na minha vida, eu nunca passei nenhum. E todos os testes que eu fiz pra MPB e jazz no geral, eu passei em todos. Então, assim, era uma coisa já dizendo, cara, não nada a ver isso aí, nada a ver. Não vai pro clássico. Não é a sua história, não é o que você é, entendeu? Certo. Mas eu gosto muito de música clássica, fico bem claro aqui, né? Senão as pessoas vão falar, o cara não gosta, né? Não gosta, você só não quer que isso seja o seu mote principal. Sim. Não é o que não é a minha verdade, assim, né? Tá, passando etapas, você fez lá o conservatório, se tornou professor, dá aulas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas você quer mais. E daí você foi procurar no exterior para se aprofundar e chegou até a Gustav Mahler. Sim, eu fui procurar no exterior que não tem no Brasil. No Brasil não tem nenhum curso de graduação de violino jazz. Cursos online, curso livre, talvez tenha. Curso online eu sei que tem, mas violino jazz numa instituição, Unicamp, qualquer instituição de graduação não existe. E eu sempre fui um educador. A minha mãe é professora e a gente sempre conviveu com educação em casa. Né? Os nossos almoços até hoje são sobre educação. A gente fala sobre aluno, de casos de aluno. E eu falei, cara, eu quero muito estudar isso. Eu quero muito ensinar isso também. Mas aqui no Brasil não tem condição. Não tem nenhum curso e ninguém vai querer fazer. Então, eu vou fazer. Então, eu comecei a pesquisar, né, cursos de violino jazz. Achei em várias universidades. Prestei em 3 universidades, passei nas 3 e escolhi a Gustav Mahler para ir agora em setembro, porque eu acredito que não é só sobre o Lucas, não é só sobre o Lucas, é sobre um músico guaçuano nascido aqui que conseguiu ir, entendeu? Que conseguiu uma oportunidade rara, assim, cara, que não é toda hora que você pode estudar fora, que você tem condições de ir, né? De vida mesmo, assim. Então, é um músico guaçuano que nasceu aqui no Jardim, cresceu no Jardim Centenário, entendeu? Que hoje tem essa oportunidade de estudar fora do país e ganhar o mundo. Então eu vejo isso como uma ponte. Eu estou construindo uma ponte. O mais difícil você já fez, que foi conseguir ser aprovado lá. Sim. Não quer dizer que seja fácil daqui por diante, é isso? Não quer dizer, não é. Porque você, indo para a Áustria a partir de setembro, você vai deixar os seus empregos aqui, sim. vai deixar a estabilidade que você tem aqui, e lá não tem bolsa. Não tem bolsa. E não é porque assim... A faculdade não te paga nada para estudar. Ela te cobra? Você vai ter que pagar a faculdade? Sim, vou ter que pagar. Vai ter que pagar a faculdade e vai ter que viver lá. Comer, dormir. Sim. Então, assim, não é que eles não me deram bolsa. Não tem bolsa. A faculdade não tem bolsa. Né? Tem algumas instituições que dão bolsas na Europa, assim, mas eu não tenho essa bolsa. Então, eu vou ter que me... Então, assim, eu dou aula, por exemplo, aqui em Mogi Guaçu, em 2 lugares, né? Eu sou professor também na Escola de Artes lá do UNASP, do Campus Hortolândia, onde sou professor também.
E eu vou deixar tudo isso, fora a minha agenda, né? De trabalhos que eu tenho, com meu trio de música caipira, com várias coisas, para ir lá viver esse sonho, né? E construir essa ponte que tanto quero, né? Então, por isso, esse foi o motivo da campanha. Você está fazendo uma vaquinha virtual para te ajudar a se manter no primeiro ano lá na Áustria. No primeiro ano, isso. Porque você acredita que com o passar do tempo você consiga arrumar alguma colocação, alguma coisa? Isso é certo, né? Até porque o visto de estudante lá na Europa permite que você estude. Em outros lugares não permite, mas lá... Você trabalha. Isso, permite que estude e trabalhe, Sim. né? Permite os dois, assim. E você vai com a esposa? Minha esposa vai junto. Minha esposa ela vive o sonho junto comigo, assim, né? Ela não companheira. é música? Não, ela é fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É uma das melhores na cidade. E ela também vai ter que se recolocar lá. Sim, por esse período. Imagina só. O curso dura 4 anos. 4 anos. Mas nesse momento você está focado em tentar resolver as suas questões financeiras no primeiro ano, é isso? No primeiro ano, essa campanha de financiamento coletivo se resume no primeiro ano. Sim. Então, por exemplo, o semestre, porque lá não é mensalidade igual no Brasil, o semestre são 450 euros. Né? Faz vezes 6,13. Não é? O aluguel, 500 euros. É claro que você já está contribuindo com todas as suas economias e você sabe que não vai dar. Você sabe que não vai dar. Não vai dar. E aí agora você está pedindo para os amigos, familiares e até para os desconhecidos que acreditarem nesse seu sonho te ajudar, isso? Sim, sim. E para encontrar essa vaquinha virtual, como é que faz? Você pode acessar o apoia.se, apoia-se, / Lucas Chagas na Áustria. Sim. Mas também vou deixar um QR Code aqui. Está aparecendo na tela para você que está nos acompanhando em vídeo agora. O QR Code você pode escanear com o seu celular, você pode salvar, printar, para depois entrar lá e fazer a sua contribuição. Isso. Qualquer contribuição, é isso? Você pode fazer qualquer contribuição, qualquer valor, qualquer jeito de contribuir. Às vezes a pessoa não pode contribuir, mas conhece alguém, né? Conhece alguém, um empresário que pode me ajudar, entendeu? Isso já é uma baita contribuição, assim. Então, no QR Code tem o meu Pix e também o QR Code que vai te levar até a campanha de financiamento coletivo, que é no Apoia-se. É o financiamento coletivo de um sonho, gente. Então, a gente está trazendo aqui o Lucas Chagas, contamos um pouquinho dessa história dele, desde a paixão pela música, os passos no violino jazz, no Conservatório de Tatuí, e agora esse sonho aí de ser um guaçuano perdido na Áustria. Na verdade, um brasileiro, né? O primeiro brasileiro aprovado lá, o único brasileiro aprovado. O único brasileiro esse ano fui eu. O único brasileiro aprovado esse ano lá na... Sim. Ou seja, e mais importante que isso, eu vi você colocando, é que você dá aula para muitas crianças aqui. Sim, sim. E imagina o que não vai ser para essas crianças. O meu professor está na Áustria. Isso. O meu professor foi para a Áustria para aprender mais e para depois voltar aqui e ensinar para a gente. Sabe que eu faço uma dinâmica com eles que é bem interessante, assim. É um experimento mesmo. Toda aula eu chego falando inglês com eles. E às vezes os primeiros alunos, assim, eles dizem, professor, mas eu não sei falar inglês. Então eu falo, olha, então você aprenda. Porque a próxima aula vai ser em inglês. Então durante a semana eles dão um jeito, assim. Então tem vários alunos que chegam já na aula falando algumas palavras em inglês, tentando, né? Então eu acho assim, eu usei esse exemplo para mostrar que se eu conseguir criar esse ambiente, imagina só, um aluno da periferia de Mogi Guaçu, que às vezes não sonha muito grande assim, né? Ele não sonha. Não tem como sonhar, porque os pais, cara, às vezes trabalham o dia inteiro, né? É difícil mesmo manter um sonho. E aí, imagina só, ele fala, cara, então se o meu professor foi, se ele nasceu aqui, ele conseguiu ir, não, então, mas peraí, então eu consigo também. Então, se eu fizer os mesmos passos, será que ele me ajuda? Será que a gente consegue? Então, assim, é um sonho coletivo. É a realização de um sonho coletivo. Não é só sobre o Lucas. Não é só sobre o Lucas. É sobre o Lucas, professor das crianças de Mogi Guaçu, que vão todos juntos comigo, de um jeito ou de outro, todos vão junto comigo nesse sonho. Porque eles me acompanham, né? Os meus alunos me mandam mensagem no Instagram, é super engraçado, me mandam mensagem no WhatsApp, e aí, professor, o que eu estudo essa semana, tal. E eles vão continuar o contato. Então, de um modo ou outro, de uma maneira ou outra, eles vão estar junto comigo nessa. Tem um casal
daqui de Mogi Guaçu que se mudou recentemente para Portugal. Nada a ver com música, nada a ver com sonho, mas eles foram tentar a vida lá. Sim. E eles acabaram criando um canal no YouTube 019. Você pensa em criar alguma coisa nesse sentido também? Ou no YouTube, ou no Instagram, ou no seu no que existe, para você passar um pouquinho dessa rotina do Sim. aprendizado e dos perrengues que provavelmente você vai enfrentar na Áustria? Sim, eu penso sim em colocar minha rotina mais exposta, né, nas redes. Ainda não pensei em um nome de canal, né? Não tive tempo ainda para pensar nisso, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu penso sim, porque é uma maneira deles sonharem junto comigo, continuar esse sonho, né? De idealização mesmo, de falar, olha só, cara, olha que legal que é, né? Olha como é importante, né? Então, assim, eu penso em compartilhar essa rotina, principalmente por conta dos alunos, né? Principalmente por conta dos alunos. Eu sou muito apegado aos alunos, assim. Eu sou bem... Eles são bem assíduos na aula, assim, porque eu tento criar um ambiente, assim, na aula de interação e de muito acolhimento. Então, eu sei que vai ser... Nós vamos sentir falta, assim, um do outro. Lá. Sim, mas eu vejo como que é uma ponte, uma porta para eles no futuro, assim. Eu vi que você acaba induzindo seus alunos a aprender um pouco de inglês. Sim. Mas aí, lá na Áustria, o inglês talvez não resolva tudo para você. Não vai resolver tudo. E aí, como é que você vai se comunicar lá na Áustria? Quando eu recebi a notícia, eu comecei as aulas de alemão, né? Sim. Então, eu tenho feito aulas assim, todas as semanas de alemão. Eu já sei o suficiente pedir um café e uma água e agradecer. Que um café já é vital para uma pessoa. Sim, café é vida. Eu, se eu não tomar o café, eu não acordo. Também não. Eu fico um zumbi, assim. Como será que deve ser o café na Áustria, não? Então, eu acho que deve ser muito bom, né? Porque a nossa exportação vai para lá. Na verdade, a primeira linha, é o que todos dizem, né? A primeira linha dos cafés brasileiros, eles vão todos para a Europa, a gente fica aqui com... Eu acho que vai ser melhor do que aqui. O café tipo exportação vai para lá. Então ele vai tomar café tipo exportação. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar mais sobre esse sonho, repetir as questões, repetir esse financiamento coletivo. Sim. Não é bonito para vaquinha. Sim, financiamento coletivo não é bonito para vaquinha. Financiamento coletivo de um sonho de um músico guaçuano que toca violino jazz e que conseguiu aí ser aprovado em uma das principais escolas de música do mundo, faculdades, universidades de música do mundo. Mas antes de ir para a Áustria, você fez muita coisa por aqui. Eu gostaria de voltar mais à sua história, a sua e depois dos seus alunos. Eu vi no vídeo de divulgação lá do seu financiamento coletivo, um vídeo até que não é uma imagem do pai te entregando o violino, você com 6 anos. Como é que foi isso? Foi com 11 anos, meu pai... 11 anos? Isso, me deu um violino. Assim, imagina só, muito tempo atrás não tinha muitos professores de violino na cidade, né? Pouquíssimos. E aí eu tive meu primeiro... 22 anos atrás. Isso. Precisamente em 2002. Isso, não tinha. Não tinha muito acesso, né? E então, onde seu pai... Você pediu o violino? Seu pai encanou com o violino? Como é que foi isso? Não, a história é que meu pai sempre foi músico na igreja, né? Toca teclado na igreja e órgão há muito tempo já, muito antes de eu nascer. E não tinha um violinista na igreja que falou, eu vou pegar um na planta, eu vou criar um. Não foi bem assim. Eu lembro que eu sonhei que eu abria uma caixa de violino, assim, eu era muito criança. Sim. E aí eu lembro que eu falei, pai, sonhei que eu abri uma caixa e tinha um violino dentro, assim. Aí ele falou, mas violino, cara? É sério mesmo? Tipo, violino. E aí eu lembro que eu fiquei, na época, com essa questão do violino, ele falou, vou te mostrar o violino. Eu falei, não, é isso aí mesmo, cara. É isso aí que eu quero. E fomos eu lembro que numa loja que tinha aqui, a única, e ele falou, mostra o violino pro meu filho. Aí eu mostrou o violino, eu fiquei encantado. Falei, cara, eu lembro do cheiro do violino. E aí comecei minhas aulas com o Ricardo Soares, que foi um professor que morou aqui há muito tempo. Você falou dos primeiros Isso, toques no violino. O som do violino, para quem está começando, para os vizinhos, é algo... Sim. É algo... Eu sempre explico para os pais, olha, tenha paciência. Para todo mundo ter paciência. Todo mundo, porque para quem está aprendendo, o som de quem está aprendendo é algo... Não é legal. Não é legal. Não é legal. Imagina só, e aí eu sempre queria já estar tocando, né? E eu lembro que eu já ia para a igreja sem saber tocar.
Nem tem nem aula, violino desafinado e tal, e já tentava tocar já as músicas da igreja. Os irmãos todos na fé ali, aguentando. Na fé. Ali eles estavam exercendo a fé mesmo, o amor, assim, um com o outro, né? Estavam exercendo de verdade, assim. Mas aí eu continuei tocando violino na igreja, comecei as aulas, né? E depois isso muito mais pra frente mudou, eu não tocava mais violino na igreja, eu tocava outros instrumentos, porque a demanda, né? Precisava de outras coisas. Mas eu posso te dizer que a minha paixão pela música popular, assim, por tocar música popular, começou na igreja, assim, porque eu era o único violinista. Não tinha orquestra na igreja, tinha banda, mas orquestra não tinha, né? Ao contrário de outras igrejas, tipo Congregação Cristã do Brasil, que tem, né, orquestra, sempre teve, são grandes violinistas que saem de lá. Mas na minha igreja, principalmente numa periferia de Mogi Guaçu, onde eu ia, não tinha. Eu era o único violino, então eu tinha que tocar com a banda. Então a gente tocava de tudo, cara. De tudo, assim. Um clássico do tempo da igreja. Conta aí que o pessoal que é evangélico vai saber. Tem uma música que se chama Eram 100 Ovelhas. E eu fazia a introdução quase todo culto, assim, cara. Mas era assim, tipo... E principalmente no curso de missões, né? Que eles chamam as pessoas pra vir. A gente tocava essa música. Tem várias, né? Esse foi um clássico E eu sempre fazia as introduções das músicas. E aí foi uma escola, né? Tocar na igreja, as pessoas não costumam não dizer isso, mas tocar na igreja é uma escola. É uma escola, porque principalmente igreja pentecostal, assim, sabe? Que às vezes vai uma pessoa cantar lá que ela não ensaiou com você. Não ensaiou nem com a banda. E ela chega lá, pega o microfone e começa a cantar. E você fala, nossa, e agora, cara? O que eu faço? Segue. Vai, cara. Vai atrás. Não dá tempo, vai. E aí a gente... Nossa. Então, assim, foi uma escola, porque a gente tinha que sair tocando junto, né? Tocando... Então, eu costumo dizer que são dois tipos de escola, que vale mesmo, assim. A academia é muito importante, mas o baile e a igreja têm que fazer parte do músico, da vida do músico, da escola. Aí a gente já contou esse fato lá atrás, e do aprendizado você até destacou já na Escola de Música em Mogi Guaçu, depois toda a sua evolução, até chegar a esse ponto. Mas ainda falando sobre esse sonho de se tornar músico, quando que você mudou de etapa? Você deixou de ser aluno, você continua sendo aluno, mas passou a ser professor também. Eu continuo sendo, eu sempre falo que eu sou um aluno, assim, um eterno aluno. Eu nunca estou satisfeito, assim, né? Sempre aprendo uma coisa nova. Então, foi no conservatório, eu acho assim, aqui no nosso país, o estudante não troca essa chave, assim, não tem essa chave que ele aperta, assim. Porque desde cedo o aluno tem que se bancar aqui, cara. Então, tipo, eu lembro que com 18 anos eu já estava dando aula. E eu era aluno ainda. Tipo, mas você tinha que dar aula porque eu precisava pagar a minha ida pro conservatório, né? São 2h30 daqui Tatuí. Uhum. E a gente rachava o carro, né? Oh, quem vai pagar isso? Você ia todo dia? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Teve épocas que eu ficava lá. Uhum. 3 dias, 4 dias, né? Principalmente na época que eu fui bolsista. Uhum. Então, assim, eu lembro que com 18 anos eu já comecei a dar aula. Né? Nas escolas aqui, já tinha outras escolas, eu dava aula aqui. E já tocava casamento também, né? Uhum. Muitos casamentos, muitos. Gente, eu toquei... A gente já se encontrou em casamento? Já sim, já. Eu tô tentando puxar pela mente porque já... é aquela correria em casamento. Mas são muitos casamentos, né? Não, é muito casamento. Então, assim, é muito casamento. Uhum. Muito. Eu fiz muitos... Eu casei muita gente, ajudei muita gente a casar. Violino no casamento tem que ter, eu acho que é o principal, né? Tem noiva que só pede o violino, não pede mais nada. Tem que ter. Aí tem outras noivas que pedem um incremento maior, mas o violino, ele Isso. Às vezes eu falo, nossa, cara, queria ter tocado outro instrumento agora. Porque tudo violino, às vezes eu vou tocar só o violino. Mas quem é que paga as suas contas? É o violino que você tocou lá no casamento. É o violino que você dá aula. Não tem jeito. Então tem que unir o útil ao agradável. E você sabe que tem uma coisa que eu não coloquei na minha história, que eu deveria ter colocado. Eu, com 16 anos... A sua história ainda tem muitos capítulos a serem escritos, então você pode voltar atrás e fazer novos volumes. Eu estudei luteria, que é a arte de fazer instrumentos, né? E, inclusive, esse violino foi eu que fiz. Ah, é? Eu estudei em Campinas com um luthier chamado Fábio Vanini. Eu tinha 16 anos, cara. Eu era tão adolescente, cara. E eu lembro que ele me deu uma vaga. Ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui para construção de instrumentos, você quer vir? E eu fui. Eu lembro que eu construí esse violino. Então, assim, eu fiz muita coisa na minha vida, assim, sabe? Fiz muita coisa relacionada à música. Eu nunca tive um outro pensamento, assim.
Eu, desde pequeno, sempre quis ser músico. Sempre quis. Uhum. Não passou por, cara, mas se você for bombeiro, né? Toda criança quer ser jogador de futebol. Então, primeiro que eu sou péssimo no futebol. Não ia dar certo. Mas eu sempre quis ser músico, assim. Sempre fui das artes, né? Aí você escolheu um instrumento tranquilo. Tranquilo, é. Fácil. Fácil de tocar, Fácil de de afinar. tocar, fácil de achar espaço no mercado. No Sim. mercado de casamento a gente falou que é fácil já, Sim, né? Acho que é o único lugar, né? Que o violino ele entra com uma facilidade. Porque a gente não tem muitas orquestras aqui no Brasil, né, cara? Imagina só que cara, quantas orquestras tem na nossa região ativas? 2, 3. E aí tem quantos violinistas? Um monte. Imagina só quando abre uma vaga, cara. É 100 pessoas. Você falou em um monte de violinistas. Quantos alunos você tem hoje? Você dá aulas em escolas particulares e também na escola pública, é isso? Sim, eu dou aula no NASP, em Hortolândia, que é uma escola particular. Lá eu tenho poucos alunos, mas aqui em Mogi Guaçu eu dou aula na Corporação Musical Marcos Vedovello, na sede, e também na escola Ubirajara Ramos, que é no IP Amarelo. Que é por meio de um convênio entre a Corporação Musical e a Secretaria de Educação. Isso, a Secretaria de Educação. Somando todos, você tem quantos alunos? Agora mais de 60 alunos. Mais 60 alunos. Isso, a faixa etária de idade é entre 8 a 16 anos. Qual que é a idade para começar a aprender a tocar violino? Você começou com 11. Comecei com 11. Assim, lá no projeto nosso, começa com 8. 8 anos. Mas tem professores aqui na região que começam já, 5 anos de idade, você já pode levar seu filho lá. O violino é desse tamanho, assim. Sim. E especificamente lá no IP Amarelo, na escola professor Ubirajara Ramos. Isso. Quantos alunos você tem lá? Lá eu devo ter uns 35 alunos agora. E o que deu na cabeça dessas crianças que moram lá no IP Amarelo, aqui é bem no popular mesmo, de aprender violino? Eu acho que primeiro é a curiosidade. Curiosidade. Os alunos que eu recebo lá, eles são primeiro curiosos. Assim. Nossa, mas o que será que é esse instrumento? Meu amigo falou que é legal, então eu vou lá ver, né? Porque eles comentam entre eles assim, professor de violino, né? Vai ter aula de violino e tal. Então, assim, é muito importante a gente dizer que começa uma turma de 10 alunos. Sim. Mas vai reduzindo, porque nem todos se identificam, né, com a música. Não gostei, fui, vi, não gostei. E tá tudo certo. Nossa, tá tudo certo. Você não fica magoado, triste, não fico. Depressão quando o aluno fala, professor, já deu para mim. Não fico, porque... Eu vou pro violão. Porque eu acho que o meu papel lá na escola, ele vai além do violino. O violino é a ferramenta, mas o meu papel, primeiro, é como educador. Então, eu preciso primeiro transmitir, né, mensagens para o aluno de como ele vai ser um cidadão, como ele vai exportar na sociedade no amanhã, entendeu? E isso faz parte da minha aula, do meu cotidiano. Então, o violino é uma ferramenta. Tocar violino na minha aula é o bônus, assim, entendeu? É o bônus. Os pais falam, olha, depois que o meu filho começou aqui, ele ficou muito melhor em matemática, apesar de eu não ser bom em matemática. Mas a concentração dele melhorou. Concentração melhora, né? Isso. Ele é mais responsável agora. Ele tem os horários de estudo. Imagina, criasse um hábito de estudo para uma criança de 8 anos, é muito difícil. Então, lá, a gente cria hábitos com os alunos. Olha, você vai estudar, tal horário. Pelo menos 1 hora por semana você tem que estudar violino. Aí eu sempre faço, imagina o jogador de futebol que você mais gosta. Ele fala o nome do fulano. Você acha que ele treina? Treina, lógico que treina. Mas quanto que ele treina? Todo dia. Ele fala, então. E aí você vem aqui, treina uma vez só e acha que vai tocar bem? Não. Então você tem que treinar todo dia para você ser bom músico. E eu tenho tido bons alunos, principalmente no IP Amarelo, assim. E é muito engraçado, assim, porque a gente se prepara para tocar. A gente faz a aula e eu posso chegar lá e falar assim, amanhã nós vamos tocar na sala do prefeito. Eles vão falar, então beleza, amanhã nós vamos tocar na sala do prefeito. Mas vocês não vão ficar, não, cara, fica tranquilo, amanhã nós vamos lá tocar, cara. Então é muito engraçado isso, e eu fico muito orgulhoso com isso, porque eu consigo criar crianças autônomas, que conseguem tomar decisões, que conseguem tocar, estudar em casa, de ter a responsabilidade de falar, olha, semana que vem eu tenho aula, cara, amanhã eu tenho aula, como que tá isso? Vou estudar. Então, assim, para mim, eu sou muito feliz. Sou muito feliz de ser professor dessas crianças, assim. É uma honra para mim, assim, ser professor deles, dessa geração, né, cara, que tá vindo totalmente diferente da nossa, uma geração mais informatizada, né, com celular na mão, que consegue mexer, saber das coisas, procurar. Na época que eu estudava violino, para eu achar um playback para tocar junto, não tinha YouTube.
Hoje você entra no YouTube e coloca lá Suzuki, que é o método que eu ensino, playback, aparece lá todas as músicas. Então eles têm essa autonomia de estudar em casa sozinhos. Sozinhos. E isso é muito legal. Muito legal. Mas, voltando para a questão lá, eu tenho 65... ao todo, uns 65 alunos. Tá. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, eu acredito que 2 alunas, uma apresentação individual em que você não estava perto. Não. Você não estava perto. Era um show de talentos lá na escola. Eu acho que eu lembro. E aí elas surgiram lá e o pessoal ficou meio boca aberto, para ser sincero para você, porque legal. São crianças, né, muito jovens e o violino ele cria essa admiração, essa surpresa, né? E é legal porque eu lembro desse dia, da semana antes, né? Que elas te avisaram, né? Professor, a gente vai se apresentar no show de talentos. Isso, eu falei, beleza, tá bom. Vai. Aí que vocês vão tocar, nós vamos tocar isso, então tá bom. Foi impressionante a reação do público. Eu estava lá naquele dia. Sim. Você me entregou aqui esse CD, Mais C, é isso? Mais C. Mais C. Mais C é o título do CD de Lucas Chagas. Sim. Tem aqui 6 músicas. Fala para mim desse trabalho. Mais C significa amizade na língua tupi. Né? Esse é uma realização de um sonho também. Eu acho que muitas coisas da minha vida parte disso, de realizações de sonhos, assim, né? E esse disco foi gravado muito, assim, foi bem manual, assim, com meus amigos. Eu mesmo gravei e depois a mixagem foi feita por outras pessoas. Mas eu gravei com os meus amigos na biblioteca da Escola Luiz Martini, que fica bem dito isso. Que foi um trabalho feito dentro de uma escola pública em Mogi Guaçu. E todas as faixas remetem à minha infância, a tudo que eu passei, né? As influências que eu tive, musicais, né? Porque aqui a gente está muito perto de Minas, então não tem como a gente não ter influência da música mineira, né? Da música caipira, principalmente. Então, lá no Spotify eu tenho esse disco, Mais Sé, e também, esse é totalmente autoral. É isso que eu ia perguntar agora, de quem são essas composições? São todas minhas, é totalmente autoral. Você toca e compõe também? Sim, eu sou compositor também. E aí eu tenho um outro disco, que é um duo que eu tenho de violino e viola caipira, que daí nós gravamos no Rio de Janeiro, que se chama Catira pro Imperador. Violino com viola caipira. Isso, Tem bastante coisa na internet, no meu feed tem muita coisa também, no meu Instagram. Sim. Então quem quiser encontrar tudo isso, o Mais Sé tá lá no Spotify. Spotify, Catira pro Imperador também tá no Spotify. Catira pro Imperador, isso. Que é uma mistura de violino e viola caipira. Com viola caipira. Isso, é música caipira. E quem toca viola, no caso? Thiago Pacola. Thiago Pacola. Isso também daqui. Conheço o Thiago Pacola. Conheço todo mundo ainda. Ele é uma figura. E o legal de repente a gente até não teve esse bate-papo, né? Que oportunidade fantástica hoje. Sim. E o legal desse Catira pro Imperador é que nós compomos essa música para gravar esse disco. Que foi no Rio de Janeiro, Ai, cara, como chama a cidade lá do Imperador? Petrópolis. Fomos para Petrópolis, gravamos lá É impressionante a história desse disco, porque foi gravado analogicamente. Não tinha computador no estúdio. Gravamos na fita, como antigamente. E gravamos lá ao vivo, tipo, todas as faixas com vídeo, assim, num take só. E aí nós compomos essa música, Catira pro Imperador, em homenagem à cidade, né? De Petrópolis, que o Imperador gostava muito de lá e tá lá até hoje, né? Certo. Então tá aqui, ó. Esse aqui é Mais Sé, Lucas Chagas. Tem as composições aqui, Afago, Curumi, Mais Sé, que é o título do CD, Coisa Linda, Manauara e Nalida. Parabéns. Vamos voltar a falar do Projeto Áustria aqui? Vamos. Porque senão a gente fica conversando e não vamos falar do que importa. Isso que importa nesse momento é levar o sonho de um guaçuano até a Áustria. Na verdade, é um financiamento coletivo para o primeiro ano de estudos do Lucas Chagas, lá na Gustav Mahler, que fica na Áustria, uma escola de música onde ele vai estudar mais um pouquinho de violino jazz para depois trazer esse conhecimento para cá, né? Sim. Então, quem quiser colaborar, repete aí os caminhos para ajudar nesse financiamento coletivo, nessa vaquinha. apoia.se/Lucas Chagas na Áustria. E também no QR Code aqui. Tá certo. Então é só entrar na internet e aí você tem lá as instruções de como fazer
a sua doação, a sua contribuição. Se você conhece alguém que gosta de violino, que gosta de música, vai poder encaminhar o link, etc. e tal, para contribuir também com a realização desse sonho, que é a realização do sonho de muita gente, né? Ele está dizendo aqui, vou representar o Brasil, vou representar Mogi Guaçu, vou representar a nossa região lá, e a gente vai poder acompanhar pelas redes sociais dele a partir de setembro. É a estreia da primeira temporada. Estreia da primeira temporada de Lucas na Áustria. Isso, a primeira temporada, que eu acho que vai ser legal, assim. Lembrando que o financiamento coletivo ele está focado somente no primeiro ano, porque o Lucas e a esposa pretendem se instalar lá, conseguir trabalhos, etc. e tal. Ela é fisioterapeuta. Qual é o nome da esposa? Daiane Chagas. E a Daiane vai embarcar no seu sonho. Embarcou totalmente. Eu sou super grato à minha esposa. Né? Porque imagina só, você ter uma carreira... Não dá pra você ficar 4 anos lá e ela aqui, não, né? eu então, não consigo. Não, eu não tenho condições... A Daiane vai também. Tem condições de eu sair do país sem minha esposa, assim. Não tem jeito, cara. Não, acaba o Lucas, cara. Tem que voltar embora. Então, assim, imagina ela deixar a carreira dela, né? Deixar as coisas dela... pra me seguir nesse sonho, que é meu, né? Tipo, a princípio é meu sonho. Mas ela é super parceira, minha esposa, super grato a ela, de estar nessa comigo até o fim, assim. Desde o começo até agora, ela tá totalmente comigo, empolgada também. Mas ela também tá tipo, vamos lá, né, cara? Ela tá super empolgada, super afim de ir. Então, nós vamos juntos para lá, agora nesse segundo semestre. A partir de setembro. Lucas... eu tenho que cometer um crime aqui. Você trouxe o violino. Eu não consigo terminar esse podcast sem ouvir você tocando alguma coisa. Aí fica a seu critério. Você está aqui na Nova Onda, é uma das principais rádios da região, especialista em flashback, muita audiência. Aí eu deixo para você. Como que a gente encerra esse podcast que fala do sonho de um guaçuano, Lucas Chagas, de estudar música na Gustav Mahler, uma das principais escolas de música do mundo? Legal, eu vou tocar então uma música brasileira, tá bom? E ela diz no começo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Toca muito aqui, toca toca no Sol Brasil. Lucas, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de contar minha história de um guaçuano. E quem puder, por favor, contribua comigo. Esteja junto comigo nessa aventura. E que é uma conquista nossa, é uma conquista do guaçuano, do povo de Mogi Guaçu, de um músico que vai sair daqui para ganhar o mundo e voltar com muitas informações preciosas. Legal, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui na Rádio Nova Onda FM. Lembrando que todos os episódios do podcast Isso Que Importa estão disponíveis nas nossas plataformas de áudio e vídeo. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial. Tchau, tchau.